Oi, pessoal. Meu nome é Ana Toledo. A gente está dando hoje início a uma série de bate-papos, entrevistas com grandes amigos, grandes parceiros que a gente tem aí na nossa vida, né, para contar a trajetória dessas pessoas, né? Como é que elas iniciaram não só a sua vida profissional, mas dando um enfoque mesmo pessoal na trajetória tão bonita dessas pessoas tão queridas. E eu não poderia começar de maneira melhor do que com o Luiz Serafim. Eu vou ter que ler o currículo, que é grande, Uhum. né? Então, o Serafa é uma pessoa apaixonada por criatividade e inovação. Ele é pai do Gabriel, um adolescente. Ele é pianista, ele é professor. Ele trabalhou muitos anos em empresas, né? Em grandes empresas, com inovação. É palestrante, coordena trabalhos ligado às artes em geral, né? Sempre com esse foco na inovação. É autor de livro, enfim, é uma pessoa sensacional, além de ser um grande coração. E aí, Serafa, tudo bem? Muito bem e muito legal de participar estreando com você aqui, Ana, nesses papos sobre a vida e sobre o que faz sentido, que nos move. É isso Um prazer. aí. E eu queria, Serafa, se você puder, né? Como você tem esses vários aspectos e muitas coisas que você faz interligadas à sua carreira, eu queria que você começasse assim, né, com esse currículo de tirar o fôlego em todos os sentidos, porque ele é grande, ele tem muita coisa interessante. E eu queria que você contasse como foi o início desse caminho, se você, desde criança, percebe, né? Porque assim, o caminho, tenho que falar a parte formal, né, Serafo, também, que eu esqueci de falar aqui. Você é formado em administração pela GV, em publicidade pela USP, tem especialização em desenvolvimento de potencial humano pela PUCamp e psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, você trabalhou muitos anos como líder de marketing, inovação e diretor de marca e comunicação da 3M. Você atuou lá até o ano passado, em 2023, e 23, e tem projetos aí em andamento, como sócio, diretor executivo da World Creativity Day, que é uma empresa de educação em liderança criativa, coordenando também o Dia Mundial da Criatividade, que é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Então, assim, eu queria que você falasse para a gente, né? Isso é o que você hoje construiu ao longo desse tempo e hoje faz. Como que isso começou na sua vida? Como que você identifica isso? Vou te contar assim o que são sempre narrativas, né, que a gente faz. O que a nossa cabeça entende que foi olhando para trás a trajetória. Eu me lembro de pequeno na escola já com uma curiosidade muito grande para conhecer um pouco de tudo. Então, isso está dentro da minha maquininha, né, cerebral, assim, curiosidade por saber e fazer um pouco de tudo. Eu sou, então, um típico generalista que sabe pouco de muitas coisas, né? Mas não sou aquele cara que profundamente me especializa, porque eu sempre espalhei um pouco meus interesses, né? E sempre tive também, lembrando da escola, uma vontade ali de ser criativo, de aplicar a criatividade nas pequeninas coisas, não só no trabalho para arrumar uma solução para um problema da humanidade ou para o cliente, né? Mas é de aplicar nas mil possibilidades que a gente tem na vida. Então, na hora de fazer uma redação da quinta série, eu fazia um negócio divertido, Que criativo. legal. Quando eu estava na faculdade, eu fazia uma apresentação em equipe, ajudava a minha equipe a fazer uma apresentação em comum. Que E legal. isso viveu sempre desde mim. Inventava jogo quando era guri, assim, criava um jogo da minha cabeça para eu jogar sozinho, enfim. E assim ia. Quando eu fui pensando o que fazer da vida, né? Essa pergunta meio fora de moda, talvez, mas em algum momento, assim, como é que a gente vai se sustentar e ter pelo menos uma atividade ou algumas atividades que remunerem, né? Que paguem as contas e Uhum. os boletos. Eu não tive grandes dúvidas, assim, eu fui para a área de comunicação. Então, eu entrei primeiro na USP, na Escola de Comunicações e Artes, a famosa ECA.
Uhum. Então, eu não tive assim, poxa, será que eu quero fazer engenharia elétrica ou direito ou medicina? Não, para mim, já muito lá com 14, 15 anos, eu gostava muito de leitura, de literatura, de artes, de alguma Você forma sacou já que o gostava. caminho era por aí, né? Que Era por você aí. Então, eu era por aí. fui. Aí, em cada momento da vida, a gente vai tendo algumas decisões a tomar, né? Algumas encruzilhadas que você toma lá uma direção. Eu mesmo eu tendo feito comunicação para estudar publicidade, eu já tinha Uhum. decidido lá atrás que eu não queria trabalhar em agência de propaganda. Eu queria estar do Olha lado só, das empresas, das marcas. A entendi. maioria que fazia o curso de publicidade queria trabalhar em agência, fazer a Minha criação, gente. a propaganda da Coca-Cola, da Nestlé. Eu não, eu queria ser o cara da Coca-Cola ou da Nestlé, ou sei lá, de quem, né, de uma empresa do lado do balcão, de quem pensa na estratégia do negócio, assim. Isso estava dentro de mim. Por isso que eu fui fazer GV também. Daí eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo para fortalecer essa visão de administração mais ampla. Administração. Uhum. E aí fui ainda, acabei numa empresa, entrei na 3M como trainee, aí fiquei 30 anos lá, fazendo toda a carreira, mas com várias decisões nas encruzilhadas, para que caminho eu vou? Vou para essa ou para aquela, dentro da própria empresa? Sim. Bom, mas daí paro um pouco por aqui, senão eu fico contando mil histórias. É, na 3M, né, que, que a gente acompanha aí sua carreira, você fez coisas fantásticas também, e até puxando um pouco para esse lado, né? Como é que é explorar a criatividade e a inovação dentro de uma empresa como a 3M, muito grande, poderia ser pequena, poderia ser média, mas assim, as empresas elas precisam de uma estrutura de regras mais claras, mais rígidas, e a criatividade como é que é cultivar a criatividade e implementar isso dentro de uma empresa com essa estrutura? Eu vou te dizer. Primeiro, eu vou fazer uma abordagem, até fazendo a conexão dessa primeira parte que a gente conversou para essa Hum. segunda da empresa, Uhum. porque tem uma coisa que eu inconscientemente olhava ali, né, sentia, mas aí lá em 2015 eu acho que eu tive essa epifania, porque fui exposto a um conteúdo da tal da psicologia positiva, né? E aí fala-se lá que a gente tem algumas forças, né? Eles chamam até de forças de caráter. Assim, dentro, você já ouviu falar disso aí, né? Nunca ouvi. É, Pode desenvolver. é uma coisa curiosa lá. É, alguns pesquisadores lá vasculharam uma série de arcabouços intelectuais ali. Então, foram lá no budismo, São Tomás de Aquino, cristianismo. Eles viram que tinha uma série de virtudes lá, né? Antiguidade clássica, e fizeram um compêndio assim. Parece que olhando todas as sociedades, ou a maioria das sociedades, as Hum. pessoas têm essas forças dentro de si. Então, a ideia da curiosidade pelo mundo, ou da criatividade, ou da integridade, ou da coragem, assim, várias, né? São 24. Do jeito que eles esquematizaram, podia ser 32. Essa coisa do Sim, número não é a verdade absoluta. é, Então, a gente senta aqui e fala que hoje são 24, amanhã a gente revê para 29, né? Você sabe, aí a perfeito. parte humana. Mas o estudo que faz sentido, ó. Dentro de nós a gente tem esses elementos aqui. E essas dimensões, cada um tem de um jeito, seja pelo DNA, seja pela experiência, seja pela educação, blá, blá, né, pelo ambiente. Então, eu fui percebendo, e quando eu fiz o teste, dá para fazer na internet lá, mais ou menos, um teste lá que você Que vê, legal. eu fiz no curso, eu fiz um mais profundo e detalhado. Você olha e fala, pô, sou eu mesmo, esse resultado é legal quando você faz esse tipo Refletiu de... bem a pessoa. Daí, assim, o que que acontece? Eu tenho várias virtudes que se destacam, tem um peso maior dentro de mim, quando eu respondo ao questionário. E é verdade. Então, eu, por exemplo, gosto muito da parte de criatividade, adoro trabalhar com colaboração, sempre, então, pô, lembro desde pequeno, sempre gostei, sempre, né? A parte de integridade para mim. Integridade, pô, eu tive educação, meu pai era um desses militares caxias, você acorda às 6, essa borracha é do exército, cara, ele não vai levar para casa nunca, tudo ele acha, sabe, fica nervoso com a corrupção. Ficava, né? E minha mãe foi diretora de colégio alemão, então, assim, é uma coisa, regra, disciplina, enfim. Então, nesse caso, eu herdei um pouco disso. Eu quero dizer, então, que
a gente precisa jogar no mundo os nossos talentos e essas forças precisam estar atuando. Então, a gente é um processo muito de autoconhecimento. Quem sou? Quais são as minhas áreas de interesse e quais são mais essas forças que tem dentro de mim? Então, Uhum. o fato de eu, por exemplo, eu sempre imagino assim que eu poderia ser feliz com uma carreira muito diferente do Com que eu tive, certeza. Uhum. né? Eu poderia ser advogado, que nem você? Poderia, assim, poderia ser um Será? promotor, porque assim, pensando naquela visão, supostamente, que o pessoal vai defender o que seria uma verdade, né, que é um conceito relativo de uma época, a É. integridade, que a O que é justiça impere. correto? Sim. Cara, isso está dentro de mim. E Uhum. eu ficaria muito feliz, um puta bem-estar, muitas vezes, se eu tivesse defendendo causas e ganhasse, assim, né? Uhum. Eu poderia ser feliz sendo um diplomata, que eu já um dia pensei em ser, assim. Sim, essa curiosidade pelo mundo que eu gosto, de relações Com com pessoas. respeito, relações pessoais, né? Exato. Então, o Enxergar o fato ponto de da. vista do outro, isso é muito presente, né, em você. Então, é um exercício para a gente fazer, depois você faz para vocês, porque assim, a gente, no processo de autoconhecimento, você fala, cara, putz, eu sou uma advogada. Eu hoje acho que assim, essa escolha é muito importante porque ela vai definir o dia a dia, o boleto, a relação das pessoas com quem a gente convive, claro, né? Sim, Assim, claro. mas ela não define. Eu não nasci para ser advogado, não nasci para ser médico, eu não nasci para ser um comunicador de empresa Uhum. global. Agora, uma vez, aí vamos lá, chega na sua pergunta, né? Quando eu cheguei na 3M, tinha valores, eu não sabia isso quando eu comecei a trabalhar, né? A gente só queria trabalhar num lugar legal, que, sei lá, remunerasse Você era bem, trainee, talvez né? lá. Tava chegando, assim. Não É, sabia e, disso. né? Foi percebendo, né? Foi percebendo. E mais, hein? Percebendo de uma forma que hoje o guri lá tem muito mais informação, né? Ele entra no Glassdoor para saber se a empresa, ele pode saber do site da empresa, quais são os valores, ele vê as propagandas no feed da rede social para ver o que ela faz. Na época, eu não sabia nada, né? Eu, por exemplo, nem Uhum. sabia o que a 3M fazia direito, né? Uhum. E nem se ela era americana, enfim, tipo, é uma empresa global, legal. Na época, tipo, Unilever, tanto faz, tipo, não, o que é curioso, porque em vários lugares eu não passei, né, nas dinâmicas de treino. Você fica triste, mas depois eu entendi. Por que que eu entrei na 3M? Porque a 3M daquela época tinha os valores muito parecidos com os meus, muito, Olha só. né? E aí tem essa comunhão de valores. Então, a 3M pode ter os seus defeitos, como eu também tenho, mas ela Uhum. tinha muito processo de governança, de compliance, de integridade. Logo, lembra, eu podia ser advogado, mas eu fui trabalhar numa empresa que tem essa coisa que para mim é muito importante. Eu não conseguiria trabalhar em outras empresas que isso, sabe, faz caixa dois, não conseguiria. Não daria. Tem um ambiente colaborativo genuíno, o cara que inventou o post-it, o cara que inventou a fita crepe, não sei o quê. Cara, tem. As pessoas que eu convivia eram pessoas muito parecidas comigo, não nessa parte que torna todo mundo igual, mas na parte de companheirismo, de Nossa, isso solidariedade, é muito não bacana, ter, né? né? Não ter aquele perfil, não é que é todo mundo assim, mas aquele perfil que é colaborativo, que não quer ganhar sozinho, super vaidoso, que aparece sozinho na frente. Eu sou um cara, assim, mais ou menos, tenho minhas vaidades, mas eu também sou um cara assim. Logo, por isso que eu fiquei 30 anos lá, porque tinha essa conexão. Então, sempre defendo isso, que as pessoas têm que escolher, ficar num lugar, etc. Você tem essa comunhão de valores, que não é para sempre, pode ser 30 anos. Hoje é cada vez menos, hein? Hoje ninguém fica quase mais, ninguém vai mais ficar É, 30 anos no é lugar, é outro verdade. mundo. Mas a gente tem que ficar 2, 5, etc., desde que tenha essa Essa comunhão, conexão, né, de comunhão de alinhamento valores. de valores, né? Para isso é tão E aí tu importante é o autoconhecimento, né, Será? Porque é muito raro as pessoas, assim, irem atrás disso, de se conhecer para poder. Muitas vezes fazem instintivamente, né? É. Você Então, tem essa visão que você poderia ser, bom, pianista eu sei que você poderia, ah, bailarina, eu médica, tenho, enfim. tenho, também acho que fiz escolhas como você ao longo da. É isso, nós temos alguns gostos e facilidades que eles podem se encaixar em várias carreiras, né? E quando você, no meu caso, assim, quando eu escolhi, foi por uma série de motivos também, né? De gostar de ler, de gostar de política, de gostar do que é justo
né? Tem várias outras coisas que eu não gosto, e tem muitas coisas que eu gosto e que eu posso mostrar o meu melhor. Eu acho que é por aí, né? O que Por que é o aí. seu melhor ali, né? Poderia ser em outras coisas também, mas a vida é uma, né? Então a gente tem que fazer o seu melhor nessa, né? Então, pelo menos nesse plano é uma, né? Então, por isso que, assim, eu acho muito admirável essa trajetória sua e de trazer essa questão desses seus valores, de poder ter colaborado com a empresa, e hoje você está explorando isso também de uma maneira diferente, né? Você já vinha explorando ao longo dessa carreira, com essas ligações artísticas, de produção de programas de TV, de mostras, de prêmio de inovação. E agora você está também num outro momento da sua carreira, ainda empregando esses valores, né, Serafo? Queria que você falasse um pouquinho, sobre isso para gente. É, então, eu fiz essa transição. Então, até a pergunta que eu nem acabei respondendo, essa última, uma vez que eu encontrei os valores e fui numa empresa que tinha valores com que eu comungava, e aí, para mim, era mais fácil aplicar essa coisa da inovação, porque é uma empresa que tinha uma cultura de inovação, sempre imperfeita, mas é uma cultura que tem os pilares, o alicerce. Então, Que toda legal. empresa, quem está assistindo, a gente vai escutar, a gente, toda organização, seja uma escola, uma faculdade, um escritório de advocacia, de contabilidade, uma empresa global, uma startup, é muito importante desenvolver essa cultura de inovação, né? De olhar o futuro, de olhar as transformações que estão acontecendo no mundo, as tendências, mas de ter esse ambiente, que é o ambiente de segurança psicológica, de confiança, de colaboração, não tóxico, saudável, Hum, de autodesenvolvimento, de aprendizagem contínua. A minha empresa, durante 30 anos, ela tinha muito disso, eu tinha, então a gente se dava muito bem durante tanto tempo, né? Para outras empresas, é o que eu falo, nas minhas palestras, cursos, tento ajudar, porque tem muita organização que não tem essa que não cultura e tem, precisa, né? exatamente, não tem, né? É um esforço, assim, até em áreas mais conservadoras mesmo, como direito, outras empresas, é um esforço que a gente faz, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente, aí como é que a gente faz essa integração, né? Mas, É, e aí agora você está explorando tudo isso também num outro momento da sua carreira. Conta um pouco pra gente como é que está é, sendo. porque quando a gente tem que sempre fazer essa medição, né? Eu gosto sempre de citar os Titãs lá na música do Pulso ainda pulsa, num outro contexto, puxo para o meu contexto. Cara, a gente tem que medir, seja no trabalho, seja no relacionamento que a gente possa ter. Cara, pulso ainda pulsa. Às vezes a gente fica anos achando que está pulsando, não pulsa mais, mas uma hora você tem que descobrir. Nessa transição, eu tô, né, passei dos 50 pouquinho ali e tal. O que eu vou fazer? Eu queria ficar 40 anos na 3M, já tinha ficado 30, 40. Não, acho que eu não queria muito, né? Apesar de ter sido muito feliz, muito legal e ser, sei lá, o maior embaixador que a companhia já teve no Brasil, assim, muito legal, muito legal, aprendi muito. Mas eu acho que, assim, deu, né? Vamos mudar de estação. Aí, para mudar de estação, o que que eu faria? Primeiro vem aquele pensamento óbvio, assim, acho que eu vou para uma outra empresa fazer aquilo que eu fazia, né? Eu vou sair da 3M e vou para Unilever, para Vivo, sei lá, para ou uma Uhum, empresa nacional, Ambev. Mas rapidamente veio essa novidade, assim, apareceu também no mundo uma possibilidade. Será que eu preciso voltar para uma organização aquilo que eu já conheço, super familiar, que eu já uhum. sei o universo, e já tem várias coisas que talvez eu nem curta mais tanto, não vibre mais tanto. Que tal desbravar outras trilhas, né? E aí eu tinha uma trilha paralela que eu já vinha fazendo, como você mesma destacou. Então eu faço palestra fora da 3M como palestrante, ou eu dou aula, pelo menos desde Na aula tem 2010. colunas. Pois É, é, escrevi meu livro, tenho meu segundo livro pronto, eu faço palestra desde 1999, 98, por aí. Então, cara, eu posso tentar fortalecer isso que eu nunca tive muita disponibilidade, mas tinha alguma, faziam, davam um jeito. Posso, pô, legal. E apareceu esse projeto de empreendedorismo, que também é muito legal, e é uma das coisas mais legais quando a gente percebe se reinventando, né? Eu passei minha vida inteira falando que eu não queria ser empreendedor, que eu não era sério. empreendedor. Você Eu falava era, assim, né? Você era. é que eu me definia muito como o intraempreendedor, que é uma coisa um pouco diferente. O Uhum, intraempreendedor. Onde eu fui,
na escola, na faculdade. Na USP, eu criei a empresa Júnior lá, a primeira empresa júnior de propaganda do Brasil, e era na USP da época. Fui eu que Que fundei, fui o legal. primeiro presidente. Mas não é um empreendedorismo dentro de uma organização. Faço parte Era da uma das USP. facetas, né, dentro da organização, uma das facetas do que você fazia dentro de uma É, organização. mas eu nunca cogitei assim, eu vou sair da 3M, vou abrir um escritório com meu nome, né? Sei, Nunca vou fazer o Toledo e da Serafim. Não tinha muito esse impulso e eu preferia fazer parte assim. Tem uma coisa que já existe, faculdade tal, empresa X. Eu vou ser um empreendedor dentro dessa organização. Bom, sei. e aí surgiu essa oportunidade lá do World Creativity Day, que eu já acompanhava faz uns 10 anos, assim, o que era, tinha uma proximidade lá com o fundador. Gostava muito desse universo inspirador lá de levar a criatividade para as pessoas, a liderança criativa. Eu falei, cara, aquilo que eu posso fazer individualmente na minha empresa, que eu tenho, empresa de palestras, etc., minha, mas de Hum. repente posso fazer uma coisa de maior escala e também pertencendo a um grupo, uma comunidade, que é essa, né, do Dia Mundial da Criatividade. Mas aí é uma empresa mesmo, então tem que pagar as contas, tem que ter funcionário, tem que ter relações, tem que ter estratégia, tem que suar a camisa. Tem sido divertido, né? Não faz nem um ciclo inteiro aí que eu tô, mas eu tô animadíssimo. É, Cheio de nós sonho. estamos pegando aqui o começo da trajetória, né? Mas com certeza vai ser com muito sucesso. Eu vi várias coisas assim que você fez, tem feito, né? A questão do programa Inspira.move, que é sobre criatividade e empreendedorismo, que foi veiculado pela TV Cultura, né? A Mostra 3M de Arte, que tá na 12ª edição, Prêmio Brasil Criativo também, que teve 4 edições, e esse documentário De- Ecossistemas de Inovação também, né, Serafa? Se você pudesse Legal. passar um pouco sobre com relação a esses assuntos, assim, sei que é muita Bom, coisa e são muito instigantes, muito interessantes, eu gostaria muito. eu vou te falar e deixar o que tem mais conexão ainda comigo no final dessa resposta lá. Vários projetos que eu fiz enquanto ainda o líder de comunicação da 3M. Então, eu cuidava Hum, dos patrocínios, das hum, leis Rouanet ali e tal, sei. que defendia, porque são, sei lá, quantos mil anos que eu fui o decisor, sempre com lisura e sempre com projetos de real impacto, né, legais, assim. Muito legal. E esses projetos, por exemplo, a Mostra 3M de Arte, é um projeto patrocinado, que não era da 3M, a gente aportava o dinheiro, mas toda a concepção era muito legal. Então, eu sempre defendo que a gente, né, nós aqui, fazer a vida valer, como a gente Uhum. comentou ali logo no começo, a gente tem mil possibilidades de projetos. E esse foi um deles. Você fala, o 3M não tinha não patrocina. Quando eu entrei para ser uma espécie de diretor da área de comunicação, Hum. a gente não tinha, fazia uso de lei de incentivo, patrocínio. Falava, vamos fazer uma estratégia. Então você pensa, aquilo me inspirava demais, me motivava. O que que a gente pode fazer que seja uma coisa muito diferente, inovadora, tem que ser coerente, né? Eu sou um cara inovador. A minha empresa diz que é inovadora, que inventou o post-it. Então, o que que a gente vai fazer? Patrocinar mais do mesmo, alguma coisa que já existe? Então, Uhum. essa é a ideia de ser coerente. Aí, pô, cara, não tinha uma mostra de arte na época digital. O nome chamava Mostra de Arte Digital. Então, no começo, estamos falando isso de 2010, né? Arte digital era muito novo. Essa coisa de você fazer interativo, criar uma arte que você manda o SMS, vai, o peixinho vai nadando numa tela, você Ah, move o movimento, bate uma porta na parede, lá numa outra tela. Isso era muito novidade. Então, ah. pô, faz muito sentido, é muito legal, é muito aprendizado, é oferecer para as pessoas algo inédito, inspirador. Um contato, Isso, né, com tudo isso inédito, né? é. E aí você se engaja e vibra junto com o projeto. Então a gente foi fazendo, e aí, de novo, aplicando. Durante anos ela foi Mostra 3M de arte digital. Quando a arte digital virou assim, a vida não tinha mais marketing e marketing digital. É Não, tudo mais, né? nem O digital vida e nem vida digital. É tudo é, integrado. ficou integrado. Mas aí a gente percebeu isso, acho que em 2016. Aí a gente falou, bom, então vamos tirar esse digital, que agora já
e ela ficou até um pouco mais ativista, né? Aí começou a ter artista indígena, artista preto, fazendo essas Eu vi coisas. aqui a curadoria, né, como é que é feita e tal, muito bacana mesmo, assim, né, É. Como vários artistas. eu não, Hein? eu não era decisor, né? Porque assim, é um projeto incentivado. Então, Sim, é o um projeto patrocinador incentivado, a curadoria é outra pessoa que faz, né? é, Vocês incentivam e exato. Então é bom que fica claro, porque em geral, né, as pessoas criticam lá e tal. Então, eu sou um patrocinador, eu não interfiro mas eu vibrava junto e participava, eu só instigava com o espírito, cara, o meu espírito e o espírito que é da 3M. Assim. Então, cara, a mostra de arte, ela vai ficar assim, ela se tornou, acho que, um dos projetos mais duradouros de apoio à cultura de uma empresa. Em geral, a empresa, o cara sensacional. muda, a pessoa sai. Cara, a gente tem lá, Descontinua, né? É. vai para a 12ª. Uhum. E ela muda sempre. Então, ela era digital, aí ela era só em museu, aí depois ela foi para o Largo da Batata, foi para a Rua Foi pro Democrática e metrô, tal. foi para a Foi para o estação de. metrô, foi para o Ibirapuera, puta, aí voltou, aí foi para o Rio. Então, é isso. E a própria linguagem dela foi mudando, os artistas, a curadoria sempre mudava para ser em transformação contínua como a vida deve ser. Uhum. Então, esse é É muito um projeto, bonito isso, Será? É muito legal. né? Aí o DOC Ecossistemas de Inovação foi um apoio ali, que baita documentário sobre, para a gente um pouco se orgulhar do Brasil, com tantos problemas, mas você olha os vários ecossistemas de inovação com pessoas apaixonadas fazendo transformações locais. Mais famoso lá do tal do Silvio Meira, do César, lá em Recife, cara conhecido e admirado por todo mundo de inovação. Pô, uma super transformação para mudar o centro do Recife, com tecnologia, e assim vai. Aí tem outros caras de Manaus, aí tem os caras de Santa Catarina, de Porto Alegre. É, É, eu vi, né, assim, a gente vai pôr os links, né, para as pessoas poderem acessar, quem não tem tanta familiaridade, é pelo Brasil inteiro mesmo, são várias iniciativas, né, de várias regiões, assim, e muito bem produzido, muito bem organizado, assim, vale a pena conhecer, poético. para a gente ser poético, para a gente se orgulhar mesmo dessas pessoas, né, dessas iniciativas e de todo o potencial que o país tem, que as pessoas têm sempre buscando isso que você está falando, né? Essa integração das nossas forças aí com os projetos. É Muito isso. lindo, será? E o último comentário do Inspira. O Inspira é o projeto mais forte para mim, assim, porque ele começou. Eu sempre falei muito sobre inovação no contexto organizacional, como seu escritório pode ser mais inovador, como a Mastercard, como, sei lá, a faculdade Uhum. X. E lá por 2000 por isso que eu fiz mais de 1.000 apresentações, a maioria delas sobre cultura de inovação, estratégia de inovação. Aí tinha uma coisa que estava dentro de mim há muito tempo, falava, cara, eu queria mais estudar a parte individual, porque uma pessoa não inova a organização se ela não se transformar e se reinventar. Esse é o meu princípio. As empresas em geral nem, cara, começa a falar aí sobre inovação organizacional, aí já não tá, Que mas eu sempre produto que eu falando, compro? Que sistema que eu faço? é, é, eu falo, cara, beleza, pelo menos nos primeiros minutos eu vou ter que falar assim, ó, se você não é sustentável, então como é que a gente faz para aplicar um pouco a criatividade, o processo? Então, lá por 2012, eu acho, foi por aí, eu conheci um pessoal de uma escola que eu nem sei se ainda vive, fisicamente não vive, ficava na Rua Augusta, em São Paulo, que era a Escola São Paulo, uma escola de Hum. economia criativa, de design e tal. E aí a gente fez uma parceria com eles para criar o projeto que é o Inspira Móvel, que tinha a ideia de estudar não a empresa, mas estudar pessoas e seus processos criativos e de empreendedorismo. Como é que a Glória Coelho, que é uma famosa costureira, tem 40 anos de carreira, como ela descobriu esse talento, essa força, essa vontade de trabalhar com moda e como Quais ela se decisões reinventa? ela tomou, né? Quais É, decisões ela foi tomando? assim, como se realimenta depois de 40 anos, fazendo desfile todo ano, como é que faz? Aí pegava e ela fazia. Então, pega o Paulo Miklos, do Tira, cara, como é que. E aí foi, Antônio Nóbrega, então tinha empreendedor social, né, o Edu Lira, do Gerando Falcões, como é que você. E aí a gente foi fazendo esses episódios tipo TED. E eu fui colecionando um monte de histórias, além dessas, minhas e de amigos meus tal. Isso que é o meu livro que está pronto para publicar esse Que ano, legal. 2024. Como Então, chama?
Pode falar? É um manual de criatividade para, sei lá, aí vai ter mais um finalzinho divertido oficial, daí eu falo quando ele estiver prontão. Mas essa visão para a gente se transformar, né? Então, esse projeto virou depois, ele era presencial, ali, convidava as pessoas para ir para a Escola São Paulo na Rua Augusta, via sessões lá, tá? Depois Uhum. ele virou aí um projeto que passava na TV Cultura, e depois ele virou um média-metragem. Então, teve um lindo, que pouca gente viu, mas a coisa mais linda do mundo, que tem o depoimento de um Lenine, do Ailton Krenak, do Nossa, Tiago Ventura, tem média-metragem eu não vi. Vamos colocar aqui também. Depois você coisa me. mais linda do mundo. Eu vi alguns episódios, né, da TV Cultura, mas esse E agora, média-metragem no não. final do ano, em dezembro, a gente lançou ali para ver. Agora vai ver se vai passar em algum stream lá, que era uma sequência desse Inspira chama Singulares. Pessoas Nossa, que aí usam o corpo para expressar a alma e suas transformações. Ney Mato Grosso, tem a Rebeca Andrade, assim. que E esse ano legal. lança o outro, que é o Plurais. E é muito essa faceta que a gente fala de pessoas que têm muitas dimensões dentro de si. Isso alimenta a própria criatividade. A Ana, que é advogada e é pianista, e cavalga, e planta, e etc. E Poxa, isso que faz dela legal. potente. Então, esse é o meu projeto do coração total. Nossa, sensacional. Eu vi o da Viviane Mosé Ok? Legal. nessa mostra. Vale muito a pena ver, gente. Bom, a gente, né, fazendo essas experiências aí ligadas à arte, música, televisão, programa, esportes também, né, Será? É uma coisa muito presente, acho que na sua vida, na vida do seu filho também, né? São várias dimensões mesmo. Você está num programa aqui do escritório de advocacia, né? O direito é muito relacionado com uma certa razão, a um conservadorismo, a uma coisa mais séria, mais chata e etc. Não obstante, a gente ter bastante inovação também. O nosso escritório é um escritório muito dinâmico, muito antenado, ligado a tecnologias, tenta ter cultivar esse ambiente da pessoa se desenvolver pessoalmente, ter tempo para ela, muito contrário, às vezes, do que o caminho dos demais escritórios, né? Como é que você vê a inovação e a criatividade nesse âmbito, né, dos escritórios? E o que o direito colabora para a criatividade também, em geral, né, na sociedade? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Eu sou muito convidado para falar em lugares, empresas, organizações que até têm funções que não necessariamente parecem estar ligadas ao processo de inovação, né? Então, já fui empresa tipo Sabesp, e aí tem aquelas pessoas que cuidam dos contratos da Sabesp, assim, pô, o cara pode inovar? Eu vou lá e tento provar para eles que sim, pode. Eu já fui até fazer palestra no Tribunal de Justiça de Rondônia, Ana, falar para o pessoal lá como isso é um processo. Porque o processo de inovação, ele é um processo de criação de valor constante. Então, e não precisa só com a tecnologia digital, com inteligência artificial. Talvez isso seja um reflexo. Mas a gente tem que não só ligar essa ideia de inovação a apliquei uma inteligência artificial agora para ver as jurisprudências. Uhum, É mais que tudo um processo de criação de valor. Então, se você tem um caso para analisar e que você levava 10 dias e você consegue fazer agora em menos tempo, em um dia, em 2 dias, esse é o processo. Você está reduzindo um tempo que talvez fosse desperdiçado, né? uhum, Se você tem um atendimento para um cliente, quando você liga em algum lugar, se ele é humano, se você não fica 1.000 horas lá ligando para os URAs e os números, etc., você consegue uhum. resolver o problema. Se você cria alguma forma que resolve isso e cria valor, não faz a pessoa ficar esperando um tempo. Então, imagine as 1.000 situações, Sim. né? O cara, você pede no iFood, ou sei lá, o aplicativo de preferência, aí, um sanduíche, que vem a batata não crocante. Isso é um processo de não valor. Então, como é que a lanchonete inova? Bom, ela vai criar alguma coisa, ou uma embalagem, ou um processo, etc., que a batata chega crocante na minha casa, mesmo depois de
20 minutos que ele fez, Uhum. etc. Né? Então, a gente tem que entender em qualquer processo que a gente tenha, qualquer pessoa, em qualquer área, se tiver essa mentalidade assim, deixa eu pensar, para quem estou servindo? Para esse público, para aquele, seja um cliente interno, hein? Muitas vezes tem lá um advogado, é um departamento interno, né? De uma empresa. Cara, como é que os meus clientes internos, aqui, os departamentos que me solicitam, como é que eu posso fazer melhor, mais gentil, mais fácil, propor soluções? Sabe que o departamento jurídico tinha essa visão, né? Empresa, muito. É o lugar que diz não, que nega e que é carrancudo e que não Uhum. oferece uma solução. Sob um nome importante, um nome de proteger a empresa, etc. Sim, é legal, Sim. é uma desculpa muito boa, uma justificativa muito boa. Mas por que não dizer um não de uma outra forma e dizer um não que, ó, isso não pode, mas olha, eu pensei que isso Vamos aqui, sentar juntos, vamos achar um caminho, isso é né? inovar, não precisa da É, inteligência artificial necessariamente. Se quiser colocar no chat GPT lá para saber, me explique aí alternativas para eu falar para o meu cliente. Mas não é essa a história. O princípio é como eu melhoro a humano, né, relação, Serafim? né? Humano, Exato. né? Humano, é isso Humano, mesmo. como eu tento ser cooperativo e gerando valor. Então, se a gente for olhar para o pessoal de direito, tem mil coisas que a gente vê, seja olhando dessa parte de tecnologia, que eu sei lá qual é a relação que vocês têm, que você tem, que você observa isso, né? Essa história que deixa obsoleto várias funções, beleza, mas tem lá e pode ser. Eu vejo as tais law techs, né? As startups, etc., Uhum. e que muitas vezes estão criando valores, incluindo pessoas que não tinham acesso, né, Uhum. ao serviço de direito, às leis, etc. Tem muitas empresas mais sociais ali, né, com essa pegada, mas, enfim, tudo isso é importante. E eu conheço alguns advogados, eu tenho até um amigo, eu já palestrei nos eventos dele, que ele faz uns congressos lá para inovação para advogado, né? Que é legal. Então, Legal, vejo. muito E ele vai bacana. lá com o seu terno, mas vai com o seu terno modernoso, com tênis branco, assim, então. Obviamente, isso não é isso que faz a pessoa ser inovadora, mas dá para. Eu acho que é isso que você falou, que é o mais importante, é o de verdade, né? É o ser humano que está ali, que pensa políticas internas, por exemplo, de um escritório, para desenvolver sua equipe, para que ela participe, traga soluções, para tratar melhor o seu cliente. Pode ter tecnologia, pode não ter, pode ter um terno modernoso, pode ir sem terno, mas o que é o que inspira e o que, né? E isso não tem nunca parada, né, Serafa? Isso é sempre, a cada ano, pensar novamente, Sempre. fazer novamente e Porque a gente tal. fala que é uma jornada infinita. E um último comentário para esse ponto é, em muitos casos, especialmente quando você vai falar, por exemplo, em manufatura, processo de fabricação, Uhum, as pessoas falam, cara, não vem com inovação exatamente aqui, porque a gente precisa de procedimento, a gente tem um manual de procedimento. O operador tem que ir lá e apertar o botão. A qualidade para ser aquele produto que sai o chip, a uhum, TV, tem que ser assim. Eles não são incompatíveis. Então, a governança, seguir um fluxo, é uma regra uhum. que o direito, muitas vezes, provavelmente vai defender sempre, dentro de uma organização de escrito, cara, precisa isso, depois a gente tem que entrar com a ação assim. É Isso isso. é muito bom e não é incompatível com inovação. Então, ter procedimentos, governança é fundamental. Agora, se você tem uma coisa que você olha e fala, mas por que é isso aqui? Não poderia ser um pouco diferente esse processo? A gente vai Uhum. continuar garantindo o que precisa, mas de uma forma diferente, né? Várias vezes que a gente olhava lá, eu chegava, né, e esse é um espírito de inovação que a gente precisa desenvolver, né? Em alguma regra lá da lei X tal, a gente tinha que ficar guardando uns recibos lá durante 5 anos, sei lá, tipo uma coisa. Ela falou, puta, por quê? Não, ninguém sabe, ninguém sabia por quê. Então, aquela história do É melhor macaco, deixar assim, a gente não sabe, mas faz, né? Deixa assim mesmo, depois a gente vê, Pois é. né? Aí você chega numa reunião e fala, não, pessoal, eu entendo que tem a regra. O que é uma alternativa que não seja isso aqui? Para a gente não ficar guardando papel físico. Ah, putz, sei lá, se a gente digitalizar, sei lá, então faz alguma coisa para não ficar. Mas Engraçado se que você ninguém está falando questionar, isso e você sabe ao que me remete? Ao início da nossa conversa, que você disse que você era um menino
criado por um pai que era militar, a mãe que era diretora de escola alemã, que tinha as regras e essa pessoa tão. Quer dizer, uma coisa não impede a outra, você usou as regras para poder até se organizar e desenvolver tudo isso, né, Serafa? Que É. você tem aí, que você generosamente compartilha com a gente, não só aqui na entrevista, gente, é na vida mesmo, que é uma pessoa extremamente generosa, criativa, tem essa competência profissional, com tantos talentos, mas assim, é de um coração, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, Serafa. Eu te agradeço muito por participar desse projeto aqui conosco. E gostaria de saber se você tem mais alguma coisa assim para a gente já encaminhar para o final. Ana, eu que te conheço, sei lá quantos anos, hein? Uns, mais de 20, eu acho, né? Assim, É. com certeza. Também é uma honra bater esse papo contigo e para compartilhar esses valores que eu acho que faz a vida, além de ser inovador e de gerar soluções que impactam o mundo ali, de bem-estar e de felicidade e desenvolvimento interno, que são chaves, né? Para a gente passar essa jornada, como a Viviane Mosé que você viu, fala, cara, você acorda num dia, o que que você vai fazer com a sua vida, né? E para fazer ela valer a pena, eu acho bem importante essa ideia. Eu sou um cara que inconscientemente, antes e depois de ter umas aulas lá, conscientemente de olhar e falar, cara, a vida, eu não quero me limitar só a uma coisa, essas coisas estão ligadas, então tocar piano, dar aula, fazer palestra, jogar bote paralímpica com meu filho, viver o universo de inclusão, escrever, são coisas que eu gosto, eu preciso fazer essas coisas todas e Tem a parte da interligar. natureza que você gosta também, né, Serafa? Você curte. Então, Ah, eu convido todo mundo, assim, para fazer isso, como você também faz, assim, a vida é integrada e um lado ajuda o outro e conecta com o outro e torna a gente mais potente, gerando mais impacto e ficando mais feliz, né, com bem-estar conosco. Então, autoconhecimento, independente de como faça, né, vai no terapeuta, faz filosofia, vai no templo budista, tá? Cara, faz o que você quiser, né, pode fazer, mas vai se conhecendo, vai sentindo onde vê se o pulso ainda pulsa. Cara, tô vendo isso uhum. aqui há anos. Cara, o que brilha? Tem tanta gente que muda, como eu acabei de mudar. Gente que muda, às vezes radicalmente, às vezes mais Sim. suave. A gente não pode deixar essa oportunidade de gerar mais valor aí para o mundo e para nós mesmos, né? Para a gente ser mais feliz, mais criativo, mais colaborativo. Eu sempre gosto daquela frase do João Donato, né? Dizer mais sim do que não, mas sim para a vida e para as oportunidades, para as conexões de pessoas. Então, você me convida para falar, você pode? Claro, sim, poxa, vou lá, vou ter um Bacana. papo gostoso contigo. A vida é cheia de oportunidade, né? Boa. Poxa, Serafa, muito obrigada. Muito bonito. Vou encerrar a nossa entrevista com um vídeo seu tocando. O pessoal vê também essa sua faceta. Vou colocar os links de todas essas iniciativas que você promove, que você incentiva. E te agradeço de coração. Um grande beijo para você. Muito obrigada por participar do Doce Toledo Trajetórias. Obrigado, Ana. Beijo. Beijo.